A gente está começando agora mais um episódio do nosso podcast Tempos Católicos. Hoje aqui, nós estamos no 7º episódio, isso mesmo. E no 7º episódio a gente vai ter uma convidada especial. Esse programa vai ser dedicado, mais dedicado exclusivamente a esse nosso bate-papo com a Rafaele. E olha, semana passada ela esteve no Despertar, lá em Quixeré. Eu fui, os meus amigos também aqui foram. E a gente vai conversar com ela hoje, vamos dedicar esse programa a ela, que é lá de Iguatu, ou seja, vai ser um programa muito amistoso. Nós vamos falar, claro, também de Pentecostes. Olha, a grande satisfação da gente estar aqui fazendo esse 7º episódio. Quero agradecer a todos os nossos ouvintes e, claro, agradecer aqui ao meu amigo, meu patrão, Kennedy Linhares, por ter concedido o espaço do estúdio do Ceará em Pauta para a gente fazer o Tempos Católicos. E aqui, claro, é um programa de evangelização que a gente busca sempre propagar e divulgar o sinal de Deus, o amor de Deus, pelos meios de comunicação. E sempre lembrando que a gente está aqui toda quinta-feira, 8h30 da noite. Hoje, excepcionalmente, a gente está aqui gravando o programa. Hoje o programa não é ao vivo. Então, pessoal, não mande mensagem, não mande pergunta, que a gente não está ao vivo hoje, tá? Mas esse programa está sendo gravado nessa tarde aqui, então, de quinta-feira, vai ficar disponível a partir das 8 horas. Então, é toda quinta-feira, 8 horas, não 8h30, 8 horas, para o pessoal poder acompanhar a gente. E, claro, aqui, sem perder muito tempo, hoje a gente vai fazer uma tocada diferente. Hoje a gente vai começar... Não é diferente, sempre começa com o Ângelo. Ângelo vai dar aí o seja bem-vindo dele para os nossos ouvintes e, claro, mandar a paz de Cristo aí para todas as pessoas, porque a gente vai conversar bastante com a Rafaele. Seja bem-vindo, Ângelo, ao 7º episódio do nosso podcast Tempos Católicos, meu amigo. Boa noite, a paz de Jesus, o amor de Maria para todos. Queria só mandar 2 alôs. Um alô para Naan e Rosa, lá em Morada Nova, e um alô para meu amigo Pádua, lá de Quixarambim. Estive ontem falando com ele. Ele é o fundador da comunidade Maria do Boa Semente. E você, Padre, que eu vou mandar esse link depois para você. Sabe o carinho que eu tenho pela comunidade. E muito obrigado por ter me recebido ontem. A gente conversou um bom tempo. Boa noite a todos. Beleza, Ângelo. A gente volta aqui porque nós vamos agora chamar ele, que também vai apresentar a nossa entrevistada. E, claro, na hora que você chamou ela, eu fiquei muito feliz, fiquei muito satisfeito, porque sempre é uma satisfação enorme estar recebendo aqui essas pessoas que têm mais experiência, que têm mais a convivência e que a gente aprende bastante. Gleidson, meu amigo, meu parceiro, seja muito bem-vindo ao 7º episódio do Tempos Católicos, meu irmão. Obrigado, Chifre. A paz de Jesus e o amor de Maria a todos os nossos espectadores e irmãos na fé, né? Estamos aqui nesse 7º episódio e, como o tempo da igreja pede, nesse 7º episódio vamos falar de Pentecostes, vamos falar da terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. E, para falar, nós chamamos aqui a nossa irmã Rafaele, ela que é da Diocese de Iguatu, né? Ela vai se apresentar, ela que esteve com a gente lá em Quixeré, no 10º Despertar na Fé, né? E uma pessoa que vive realmente os carismas, né, do Espírito Santo. Ela que também é forte membro, né, da RCC, da Renovação Carismática Católica, e está aqui para passar um pouco desse conteúdo, né, sobre essa nossa mística do Espírito Santo, sobre o que a gente acredita, não é nem que a gente acredita, que a igreja, né, ensina, né, e o que a gente tem muita coisa para aprender sobre essa terceira pessoa da Santíssima Trindade. Rafaele aí. Rafaele, seja bem-vinda. Obrigada. Que alegria, né? Um prazer assim inenarrável poder estar participando com vocês e na oportunidade falar da pessoa do Espírito Santo. Muito me alegra. Desde já digo que fiquei muito feliz quando recebi o convite. E quero me apresentar aí, fazer uma breve apresentação para que o pessoal possa me conhecer, né? Uma pessoa que até então pouca gente ou quase ninguém conhece aí quem está assistindo, mas agora eu vou dizer para vocês aqui, fazer uma breve apresentação. Meu nome é Rafaele Barros,
Faço parte da Renovação Carismática Católica. Atualmente estou à frente do Ministério de Pregação aqui na Diocese de Iguatu. Sou casada, graças a Deus. O meu esposo é o meu coordenador. Tenho 2 filhas aqui na terra e 4 no céu, para a honra e glória do Senhor. E hoje é uma grande alegria. Meu grupo de oração é o Deus é Providência aqui na cidade de Acopiara, né? E estou transbordando assim de muita felicidade de poder falar da pessoa do Espírito Santo. Essa pessoa que depois que eu tive um encontro com o Espírito Santo, toda a minha vida foi modificada, assim, total, sabe? Uma metanoia aconteceu em minha vida, graças a Deus. Beleza, Rafael. Olha, a gente aqui, claro, vou começar fazendo uma pergunta. Eu quero saber da senhora. É o seguinte, eu notei muito que durante o... Vamos falar um pouco do despertar de Quixereg, né? Que foi domingo passado, perdão. Eu queria saber da senhora, porque teve determinado momento que a senhora falou que em algumas pregações a senhora falava, e o pessoal não se animava, as pessoas não se animavam, né? E eu noto muitas vezes que é difícil propagar a palavra de Deus, porque parece que as pessoas não estão tão abertas a escutar o almoço salvífico de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, eu quero saber da senhora, nesse tempo que a senhora está aí desenvolvendo esse, digamos assim, esse trabalho, esse ministério, né, a gente pode falar, quero saber da senhora quais os principais desafios que a senhora passou e hoje como é que a senhora vê essas coisas e quais os desafios que a senhora acredita que ainda vai enfrentar pela frente dentro do ministério. Boa pergunta. Em relação a essa alegria, essa explosão que acontece no coração das pessoas, né? Nós tivemos há uns tempos aí atrás uma pandemia que, de fato, eu não vou me deter simplesmente no que aconteceu no mundo, mas eu sempre digo nas minhas pregações que essa pandemia espiritual já vinha assolando muitas almas, né? E aí depois dessa pandemia está demorando o retorno das pessoas à igreja, né? E essa alegria, essa explosão de graça, ela acontece de fato quando você tem uma experiência com Deus, com o Espírito Santo. Eu não estou falando da ausência de sofrimento, eu estou falando do dinamis, que é o próprio Espírito Santo, que vem e torna a vida do outro transformada. A vida de quem se encontra com o Espírito Santo, nunca mais ela será a mesma. E em relação aos desafios, são grandes, né? São assim tremendos, mas não há barreiras que impeça a evangelização. O meu chamado, ele é muito lindo, né? Quiserem outra oportunidade, eu testemunhar um lado da minha vida, um lado protestante, uma inclinação protestante. Mas essa felicidade de poder falar do Espírito, esses desafios que nós encontramos, né? Jovens que estão distantes, mas também tem jovens próximos, que têm enfrentado dificuldades com seus pais, com sua família, né, que não tiveram amor, que não tiveram afeto, criados sem pai, sem mãe. São tantos os desafios. Mas de nada valeria evangelizar se não fosse para enfrentar os desafios, para chegar, para fazer com que a palavra chegasse e alcançasse os corações daqueles que estão duros, né? A palavra tem uma força muito grande, ela vem com essa pressão do Espírito Santo, que quando ela bate, se você abrir o coração, o Espírito é capaz de fazer uma transformação geral, ou seja, é o Espírito quem move, é o Espírito quem transforma. Os desafios iremos encontrar sempre, sempre mesmo, mas não podemos parar, né? Nós precisamos continuar levando a palavra de Deus enquanto ainda há tempo, irmãos. Enquanto há tempo, né? Nós precisamos, nos tempos atuais, em muitas situações, ser a voz que clama no deserto.
E o Espírito Santo vai nos guiando. O Espírito Santo vai abrindo caminhos, né? Por isso que nós não podemos perder essa sintonia, essa intimidade com a terceira pessoa. Porque ela ilumina, ela abre caminhos. Você não tá se vendo não, meu amigo? Travou. Rafaela, é só 2 perguntinhas. Você já Deus já lhe chamou para ser coordenadora do Estado? E quanto tempo tem de caminhada dentro da Renovação Carismática Católica? Eu nunca coordenei fora da minha cidade, assim. Só coordenei aqui na cidade, né? Já coordenei a cidade de Acopiara, o Ministério de Pregação, agora estou coordenei a formação na diocese, na época que a coordenadora diocesana, que era Aurilene Lavô, e agora estou à frente do Ministério de Pregação, nesse tempo de graça que Deus confiou ao meu coordenador esposo, Tiago. E em relação ao tempo de caminhada, eu posso até confessar para vocês que eu entrei muito nova na renovação, muito nova mesmo, ainda criança, por conta de algumas situações, e por incrível que pareça, a minha mãe me apresentou, né? Foi uma das responsáveis para me conduzir à renovação. Tenho mais de 24 anos de caminhada. E por incrível que pareça, ainda hoje eu tento lembrar, né? Perdi muitas coisas do meu primeiro seminário de vida, mas de acordo com as minhas anotações, é mais de 24 anos, meus irmãos, de caminhada. Quedas, não estou falando de perfeição, mas de luta para permanecer na igreja, porque depois que eu conheci a Igreja Católica a fundo, descobri que a salvação está na barca de Pedro, e a barca de Pedro é a Igreja Católica. Nunca mais eu tive olhos para outras igrejas ou pensei em sair. Já caí, mas foi dentro da barca. E quem está dentro da barca é Jesus. Ele me levantou e me levanta sempre que cai. Para mim, assim, é uma grande alegria, viu? Hoje eu posso dizer para vocês que eu sou católica apostólica romana, né? Faço parte do movimento Renovação Carismática Católica, que tem, assim, uma missão muito ampla, muito grande dentro da igreja. Mas, se não fosse a renovação carismática católica, se eu não tivesse conhecido a renovação carismática católica em tempos sombrios de dúvidas em relação à religião, à fé, eu não seria católica. Talvez eu não estivesse aqui com vocês, porque eu seria uma tremenda protestante. Muito obrigado, Rafael. Dito aí essa abertura, né, que a gente conversou com ela, vamos agora entrar no tema do Pentecostes? Vamos entrar, mas antes uma brincadeirazinha. Você tem a maior pinta de protestante, você tem a maior cara daquelas pastoras, sabe? É brincadeira. Só pra escutar. Não, mas se eu não encontrasse você na rua e visse esse crucifixo, eu perguntava onde é que você congregava. Não, se eu te contar que... É porque não tem como entrar no meu testemunho. Eu tinha um grande sonho. Meu sonho era ser pastora, viu? Ia ser bispa. Ser pastora de igreja. Tem as bispas, né? Mas aí Deus disse, não, filha, eu te quero aqui, tu vai ser pastora, mas é na minha igreja, eu vou te confiar um rebanho, mas é na minha igreja. É porque, assim, depois que o Espírito Santo tocou, não tem como, né? As pessoas acham parecida a pregação avivada, com mais eloquência, mas eu sou tranquila. Mas depois, em outra oportunidade, quando a gente for aprofundar na renovação, com certeza a gente vai entender um pouquinho dessa semelhança, né? Mas, voltando aqui, vamos focar agora aqui no tema, que hoje a gente está querendo falar sobre o Espírito Santo, sobre Pentecostes, e eu vou ler para que os nossos ouvintes relembrem, né, a história do Pentecostes, como aconteceu. Vou ler aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, vou começar aqui. Tendo-se completado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como um agitar-se de um vendaval impetuoso, e encheu toda a casa onde se encontravam.
Apareceram-lhes então línguas de fogo, que se repartiam e pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia se exprimirem. Achavam-se então em Jerusalém judeus piedosos, vindo de todas as nações que há debaixo do céu. Com o ruído que se produziu, a multidão acorreu e ficou perplexa, pois cada qual os ouvia falar em seu próprio idioma. Estupefatos e surpresos diziam: não são acaso galileus todos esses que falam? Como é, pois, que ouvimos falar cada um de nós no próprio idioma em que nascemos? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, próximas de Cirene, romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, crentes e árabes, cretenses e árabes, nós ouvimos anunciar em nossas próprias línguas as maravilhas de Deus. Estavam todos estupefatos e atônitos. Perguntavam uns aos outros: que vem a ser isto? Outros, porém, zombavam: estão cheios de vinho doce. Então, a leitura pode ter sido muito boa, mas a gente deu para entender, né? Deu para ouvir a leitura dos Atos, do Pentecostes? Sim, sim. Pronto. Sim. Vamos trazendo agora esse momento. Então, a gente viu aí na leitura dos Atos dos Apóstolos como aconteceu o Pentecostes, né? Quando os apóstolos estavam reunidos com Nossa Senhora, né? E o que você, assim, o que é que lhe toca mais forte para você passar assim para a gente, Rafaela? Essa questão do Espírito, desse vento impetuoso, né? Dessas línguas de fogo. O que você pode passar para a gente? O que você acha que significa isso para nós cristãos católicos? Pronto. Em relação ao Pentecostes, antes de entrar nessa passagem linda que relata aqui da manifestação do Espírito Santo sobre os apóstolos, onde todos estavam reunidos no mesmo lugar. Eu queria só fazer menção, linkar o Novo Testamento ao Antigo Testamento, né? Essa festa é uma festa muito linda, e para entendermos o verdadeiro sentido da solenidade de Pentecostes, que a liturgia celebra, né, no encerramento solene do tempo pascal, eu queria pautar e entrar em alguns pontos importantes, né? De fato, o Pentecostes, essa palavra vem do grego e significa 50º, ou seja, esta festa é celebrada 50 dias depois da Páscoa. Interessante, né? E nós precisamos, de fato, eu tinha até separado essa leitura, mas você, inspirado pelo Espírito Santo, leu aí, gostei, né? Só assim eu vou só meditar, foi maravilhoso poder escutar para a gente poder meditar. E aí, meus irmãos, é uma festa cristã de origem judaica, né? Nós precisamos entender. A origem dela é judaica. Os judeus, lá no Antigo Testamento, nós não podemos separar o Antigo do Novo, né? Ele sempre está dando resposta e atualizando. Essa festa, no Antigo Testamento, os judeus celebravam a festa da colheita, né? Eles celebravam também, conhecido como a festa das 7 semanas, a festa das tendas. E ali, com muita alegria, os judeus que estavam espalhados se reuniam em Jerusalém. Veja bem, é por isso que lá em Atos, Jesus vai dizer o seguinte: não vos afasteis de Jerusalém. Aqui no Antigo Testamento nós vamos perceber que eles se reuniam em Jerusalém para celebrar a colheita, os alimentos, mas não só isso, né? Os judeus comemoravam também neste dia a entrega da lei a Moisés no Monte Sinai.
quando Deus fez uma aliança com o povo de Israel. E ali era uma festa muito grande, era uma data muito importante. E eles comemoravam com alegria, né, com júbilo, todos reunidos no mesmo lugar. Eu quero pausar aqui nessa palavra unidade, e todos reunidos no mesmo lugar e em Jerusalém, né? E aí nós vamos para Atos 2. Meus irmãos, Atos 2 retrata uma grande manifestação do Espírito Santo. Quando diz, estavam todos unidos. Unidos, a gente vê também, podemos trazer para cá, para essa unidade, a unidade da Trindade Santa. Pai, Filho e Espírito Santo. E os apóstolos estavam reunidos com Nossa Senhora no mesmo lugar. Tem algumas traduções, inclusive a minha vai dizer, todos estavam reunidos no mesmo lugar. Se a gente for olhar atrás, Jesus já tinha feito essa promessa. Já tinha falado para eles, olha, eu vou, mas enviarei sobre vocês o Paráclito, o Espírito Santo, o advogado. Eles até então não compreendiam, né? Não compreendiam, mas a promessa foi feita. Ponto. Quero pontuar aqui, o Espírito Santo é uma promessa que se cumpriu em Atos 2. Jesus prometeu e aconteceu. Nenhuma das promessas do Senhor deixaram de se cumprir. E uma delas foi o Espírito Santo. Antigamente, no Antigo Testamento, na vida dos profetas, juízes, a gente vê lá Moisés e grandes profetas do Antigo Testamento, eles não tinham o Espírito Santo. O Espírito Santo chegava na vida deles, Deus concedia simplesmente para que eles executassem uma missão, tirar o povo do Egito, ir para uma batalha, orientar o povo de Israel. E no Novo Testamento a promessa se cumpriu definitivamente. O Espírito Santo mora em nós, nós somos casa de Deus. Nós somos morada do Espírito Santo, porque ela se cumpriu. E lá todos estavam reunidos e unidos. Tem algo muito importante que a própria igreja, alguns santos da igreja vão dizer que essas línguas de fogo, né, retrata bem, repousaram sobre eles línguas de fogo, né? Tem alguns santos da igreja, a própria igreja vão dizer o seguinte, que essa língua de fogo, que era o Espírito Santo, desceu sobre a cabeça, né, sobre Nossa Senhora, e da cabeça dela se repartiu e foi pousando na cabeça de todos. Ou seja, é o Espírito Santo que se manifesta, dando força. A gente vê que depois dessa situação, Pedro, um cara medroso, um cara que negou Jesus, né? Naquela época, meus irmãos, uma empregada, ela não tinha valor nenhum. E Pedro negou, quando ela disse, eu vi esse homem com Jesus, eu mesmo não. E Jesus já tinha avisado para ele. Mas depois do Pentecostes, em seguida nós vamos ver o anúncio querigmático de Pedro. Pedro sai cheio, batizado, renovado, impulsionado, avivado e começa a pregar o Cristo ressuscitado sem medo, anunciar. E a palavra vai dizer aqui que muitos se converteram com a pregação de Pedro, porque ele estava transbordante. O Pentecostes, aqui em Atos 2, não nos dá a alegria de simplesmente estarmos cheios. Eles não ficaram simplesmente cheios, eles transbordaram. E o transbordar foi se estendendo para todos os lugares e a multidão aumentava mais. Por quê? Se no Antigo Testamento eles se reuniam em Jerusalém para comemorar a festa das tendas, da colheita, Jesus disse aqui, não vos afasteis de Jerusalém. Por quê? Havia uma promessa em Jerusalém. E a promessa é a manifestação do Espírito Santo. É a descida do Espírito Santo, é o avivamento. Jesus já não estava mais com eles. E Jesus sabia as fraquezas, porque Jesus conviveu com seus apóstolos. Sabia que eles estavam um pouco tristes, mas Jesus disse, eu preciso mandar o Espírito. E assim a promessa se cumpriu. O Espírito Santo desceu, eles estavam todos reunidos. Veja aqui a igreja, meus irmãos. A função da igreja é reunir, é unir.
porque às vezes a gente tem uma visão errada do que é união. Nós achamos que estarmos juntos no mesmo lugar, isso é união. Nem sempre. Às vezes estamos no mesmo lugar, mas não estamos unidos. A função da igreja é nos reunir no mesmo lugar para que a união aconteça. E aí o Espírito Santo nos traz essa grande graça. É Pentecostes na igreja, né? Uma linda festa que, na minha visão, aqui é um contexto, é uma visão particular, né? Ela deveria ser maior, ela deveria ser grande, todos os cristãos precisavam celebrar, porque é uma festa grande. O Espírito Santo deu vida à igreja, né? O Espírito Santo impulsiona, dando vida e fazendo com que os profetas, os escolhidos, o povo de Deus, se mantivesse de pé para anunciar o Cristo ressuscitado. Pentecostes é essa linda festa, né? E aí a palavra vai dizer que eles iriam anunciar, iriam pregar, a palavra iria se estender em Samaria, em Jerusalém, até em Roma, em todos os lugares, até os confins do mundo, né? E Pentecostes chegou até nós. É o anúncio, um anúncio avivado. O fogo, ele serve para purificar. Por isso que naquele momento o Espírito Santo desce em forma de fogo, para purificar, para dar força, para avivar, né? É um grande exemplo. Se você está no escuro, acende uma vela aí, a vela já vai clarear, ou seja, o Espírito Santo serve para iluminar a vida daquele que está abatido, tíbio, triste. O Espírito Santo, quando vem para transformar e trazer luz. Amém. Rafael, uma coisa que eu achei interessante, que a gente estuda e não decora muita coisa. Você falou que o Espírito Santo veio sobre Nossa Senhora, né? E depois foi para os apóstolos. Eu não tinha aprendido essa parte, eu tinha esquecido. E quando a gente é batizado no Espírito Santo, né? Fazendo reavivamento, a gente quer mastigar a Bíblia, né? Abraçar o mundo com as pedras. Quando foi em 99, no Congresso Diocesano de Jaguaruana, foi quando o Espírito Santo chamou para participar da renovação. Eu era querendo ser de todas as pastorais, todos os movimentos e tudo mais. E a gente vai com o tempo, né, de caminhada, né? A gente vai minimizando, né, com o Espírito Santo, né, mantendo a leitura, né? E foi bom, eu tô adorando suas explicações. Rafael, eu É gostei... interessante, Pode falar, Rafael. Só um complemento aqui. Eu gosto muito de olhar. O bom católico, ele olha para a Bíblia. Eu estou aqui, sempre ando com o catecismo, que é a voz da igreja, né? Nós não podemos deixar de lado. E a vida dos santos doutores nos ensinam muito. E aí nos ajuda a ficar firme na nossa fé, né? Porque se nós vivêssemos sem a tradição, sem os pilares da igreja, só com a Bíblia, como dizem aí os protestantes, nós não seríamos católicos e não teríamos a Bíblia, meus irmãos. Tudo começa com a tradição, né? E aí é uma grande graça para nós. E vamos falar mais sobre Pentecostes. O irmão ia fazer uma pergunta, uma colocação. Rafael, eu gostaria só de falando de Pentecostes, e é um momento em que a gente vê que muitas igrejas fazem vigília, não é? Nesse momento de Pentecostes. Eu queria saber, Rafael, no ponto de vista, assim, da questão mais da fé, mais espiritual, como é que a senhora vê esse momento aqui de Pentecostes? De fato, Pentecostes, eu vejo como um grande avivamento. Nosso coordenador estadual, nacional, Vinícius Simões, ele fala muito, quando ele fala do Espírito, ele fala do dínamos do Espírito, da explosão do Espírito. Eu vejo que o Pentecostes, em muitas dioceses no Brasil, muitas pessoas fazem a novena, encontros como aqui, nós teremos um grande encontro de Pentecostes para celebrar esse avivamento, celebrar a igreja, né? Celebrar essa força que foi dada à igreja, né? E eu vejo que é uma festa linda que não pode passar batido, entre aspas, né? E eu creio que toda igreja
com certeza vai celebrar de uma forma ou de outra, mas particularmente falando, é uma festa que deve ser muito mais divulgada e propagada e vivenciada, né? O mundo precisava se unir e fazer com que a profecia se cumprisse. Nós estamos todos unidos no mesmo lugar, ou seja, vocês estão aí em Limoeiro do Norte, né? Isso. A gente está em Limoeiro. Eu estou aqui em Iguatu. Isso, eu estou em Iguatu. O Espírito Santo nos uniu. Bem pertinho. Tive em Icó, 50 quilômetros. Ah, Icó, eu estarei pregando. Eu estarei no Icó pregando. E aí o Espírito Santo, ele nos une, ele tem esse poder. Imagina aí o Espírito Santo unindo, quantas igrejas não vão estar celebrando o Pentecostes? É um avivamento, meus irmãos, é uma explosão, é uma efusão. Ou seja, não pode passar em branco na vida de nenhum cristão. Está na hora da gente olhar e ver e buscar mais o Espírito Santo, buscar mais permitir ser guiado pelo Espírito Santo e conhecer essa pessoa que nos move, nos guia, é nossa inspiração, né? Se Deus é o Criador, Jesus é o Salvador, o Espírito é o iluminador, é quem ilumina. Eu vejo ele como o farol. Já pensou você andar num carro com o farol queimado? É acidente na certa. Um cristão que anda sem esse farol, que é o Espírito Santo, não chega a lugar não, viu? A lugar nenhum não vai muito longe não. A pancada é grande. E você está dizendo, se confirma, né? Em toda a Bíblia, o significado disso, a referência, né? As figuras que são atribuídas ao Espírito Santo é luz, é fogo, é vento, né? É água, é tudo coisa que caminha, que flui, né? Que ilumina, né? Então tem toda essa vamos dizer assim, essa simbologia, né? Em torno do Espírito Santo, que para o cristão é imprescindível ter uma intimidade com a pessoa do Espírito Santo, né? Porque é ele que conduz toda a igreja, né? Ele é essa força, como a gente viu aí, como você já ressaltou, a gente viu na leitura de Atos dos Apóstolos, que haviam pessoas de todos os cantos do mundo, falando em idiomas diferentes, mas esse Espírito produziu uma unidade na diferença, né? Respeitando a diferença de todos os povos que estavam ali, né, em Jerusalém, onde todos escutavam na sua própria língua, né? Então, essa língua que se dividiu e que ao mesmo tempo era uma, né? Então, toda essa, vamos dizer assim, todo esse significado que o Pentecostes é, esse Espírito que dá diferentes dons a diferentes pessoas, a diferentes povos, mas que é um só e que está em todos, né? E faz ao mesmo tempo todos um só, né? É muito lindo essa, vamos dizer assim, esse significado da terceira pessoa da Santíssima Trindade. E uma coisa que você falou muito interessante no início, uma palavra, metanoia, né? Eu acho bom a gente explicar aqui para um ouvinte nosso que não sabe o que significa essa palavra. Queria que você ressaltasse o que é quando a gente é tocado pelo Espírito Santo. Ele invade o nosso ser, a nossa mente e provoca essa metanoia. Queria que você falasse um pouco aqui pra gente. Pronto. A metanoia vamos traduzir aqui, é uma mudança radical, uma mudança de pensamento, uma transformação de vida, né? Antes eu via a vida de uma forma, depois que eu fui impactada pelo Espírito Santo, que eu tive uma experiência com Jesus, por meio da palavra, por meio do Espírito, acontece essa transformação, mudança de pensamento, de visão, né? E aí isso significa metanoia. Eu até quero complementar com o que diz aqui o Catecismo da Igreja, duas palavrinhas que gera confusão às vezes na cabeça das pessoas dentro do contexto Pentecostes, né? Que é efusão. Né? Eu quero até trazer o que é que o Catecismo da Igreja vai falar sobre a efusão, sobre o Pentecostes. Aqui no parágrafo, meus irmãos, eu até anotei aqui para ler para vocês, parágrafo 731, o Catecismo da Igreja, ele vai nos dizer o seguinte, que
o Catecismo da Igreja diz o seguinte, né, sobre o Pentecostes: a Páscoa de Cristo completou-se com a efusão do Espírito Santo, que se manifestou, se deu e se comunicou como pessoa divina. Veja bem, o Espírito Santo, ele se manifesta, ele se dá. Nós somos casa de Deus, o Espírito mora dentro de nós. E o que é que a palavra, o Catecismo vai dizer? Comunicou como uma pessoa divina. O Espírito Santo é uma pessoa. Essa pessoa, essa promessa tem nome, é Espírito Santo, e ela foi derramada, foi nos dada. Da sua plenitude, Cristo Senhor derrama em profusão o Espírito Santo. O que é que o dicionário vai falar a respeito de efusão? Eu quis trazer, porque eu gosto de contextualizar, mas também deixar muito bem claro, para não haver distorção. Talvez tenha uma pessoa que está ouvindo, está começando a caminhada, e não ficar com dúvida, ficar tudo claro. O que é que o dicionário vai falar sobre efusão? O Catecismo vai dizer que é essa explosão, esse derramamento. E o dicionário vai nos dizer o seguinte: denomina-se de efusão o movimento das partículas de um gás no sentido de atravessar os orifícios das paredes desse recipiente, ou seja, trata-se do movimento de saída pelas paredes de um objeto. O Espírito Santo é isso. É um transbordamento da graça do Senhor. Ele entrou e transbordou. É uma efusão. Ultrapassou tudo. Veja bem, o que aconteceu em Atos se repete todos os dias. Se repete na igreja. Eu não digo nem só na renovação carismática católica, porque o Espírito Santo não é particularmente nosso, é da igreja. Nós somos igreja. Nós somos a própria igreja em movimento, como diz o Papa. Nós estamos na igreja, o Espírito Santo é para todos. Essa festa não é particularmente um evento da renovação, não é da igreja, é do povo. E aí essa efusão, essa efusão grande, esse transbordar, essa graça acontece dentro de nós. É isso que o Espírito Santo quer fazer todos os dias, fazer transbordar. Né? Porque é um vento. Se a gente for olhar aqui na palavra, o que é que significa no hebraico Espírito Santo? Significa ruá, vento, sopro. Talvez você já ouviu falar e escutou alguma música que fala em vento impetuoso, em ruá, né? No hebraico é Espírito Santo, né? Na sua primeira acepção significa sopro, ar, vento. E eu olhando e me preparando para esse momento, eu lembrava, quando fala de sopro, de vento impetuoso, eu lembrava dos furacões. Né? Já teve o Katrina, o furacão Maria. E o que o furacão faz? Eu sempre gosto de explicar com detalhes. De fato, um furacão é um fenômeno atmosférico, né, constituído por ventos giratórios que se deslocam em alta velocidade. Aí você vê que no hebraico, Espírito Santo significa ruar, sopro. O furacão, ele causa um estrago muito grande. Talvez você lembre do que aconteceu, né? O furacão Katrina, lá, se eu não me engano, foi nos Estados Unidos, arrasou aquela localidade. Só que o Espírito Santo, sendo o vento, ele não vem para arrasar, para destruir. Ele vem para renovar a face da terra, para retirar da igreja aquilo que é contaminado, que entrou no nosso meio. Quando eu falo igreja, é entre nós. E aí esse ruar, esse sopro vem para tirar, porque nós precisamos nos mantermos firmes em Jerusalém, acesos. E que esse vento impetuoso retire do nosso meio nesse Pentecostes, que será atualizado em nossa vida por cada um. É uma vivência comunitária, mas a experiência é particular. Que esse Espírito venha como um furacão não destruidor, mas que retire aquelas coisas, contaminações que entraram, que nós talvez demos brecha, talvez não, sim, quando há brechas, entra contaminação, mas ele vem para renovar a face da terra, para renovar a igreja, dar vida à igreja.
É isso que o Espírito Santo faz. É uma obra linda. Rafael, e a gente ainda está no mês de maio, né? No mês de Maria. Eu achei muito bonita essa fala que você mostrou para a gente aí, da questão de Nossa Senhora estar lá no centro, né? Com os apóstolos, e essa língua de ter vindo sobre ela e se repartido entre os apóstolos, né? E queria que você falasse essa relação Maria e o Espírito Santo, qual o significado para a gente, para nós católicos, para a nossa Igreja Católica, Nossa Senhora e o Espírito Santo, Nossa Senhora em Pentecostes, o que você gostaria de ressaltar sobre isso? Eu muito me alegro e até me emocionei aqui um pouco quando você trouxe para esse cenário, para a nossa conversa, para esse bate-papo aqui sobre o Espírito Santo, a pessoa de Nossa Senhora. Eu tive uma experiência linda com Nossa Senhora, hoje sou consagrada a ela, né? Antes eu tinha eu posso até dizer, meus irmãos, porque testemunho não é para ser ofuscado, é para ser propagado. Eu tinha uma aversão, eu não gostava de Nossa Senhora. Quando eu entrei na igreja que descobri a fundo essa esposa do Espírito Santo, a mulher que foi cheia do Espírito Santo, que concebeu por obra do Espírito Santo, ela que é esse jardim fechado por onde o Espírito Santo gestou o Filho de Deus, né, dentro dela, e ela é virgem antes, durante e depois, selecionada a nova Eva, para ser a mãe do novo Adão, por esposa do Espírito Santo. Não tem como viver Pentecostes sem estar unida a Nossa Senhora. Se alguém quer viver assim, vai ter que sair do contexto e escolher uma outra realidade, porque a nossa Igreja Católica Apostólica Romana jamais vai celebrar Espírito Santo Pentecostes sem a presença dela. A própria palavra de Deus está dizendo, a mãe de Jesus estava lá. Como que eu vou atualizar Pentecostes e vou dizer assim, vou atualizar do meu jeito, tira Nossa Senhora, que eu não gosto dela. Você vai atualizar qualquer coisa, menos Pentecostes. Não há Pentecostes sem a presença de Maria. Ela estava lá, dando força àqueles apóstolos que estavam ainda tristes, desanimados, se sentindo desamparados, porém, reunidos e unidos, esperando o cumprimento da promessa. Não é aquela tristeza que causou revolta, não, a saudade de Jesus. Eles tinham um mestre caminhando com eles, orientando, e de repente, meus irmãos, Jesus sai e ele se sente um pouco desamparado, mas o amparo dos apóstolos veio por meio de Nossa Senhora. Né? Alguns santos vão dizer o seguinte, que Nossa Senhora estava lá animando, do jeito dela. A gente vê que a palavra não fala muito dela e não precisa falar, porque o pouco que fala já diz tudo sobre ela. Estava lá no cenáculo, no andar de cima da casa de João, dando força aos apóstolos, coragem, permaneçam firmes, porque na hora certa a promessa vai se cumprir. O Espírito Santo virá, meu filho disse que virá, portanto, vamos. E ali ela encorajando cada um. É a esposa do Espírito Santo. Se meu esposo, imagina, você que é casado, casada, você recebe um convite para uma festa. Aí no convite tem dizendo, venha sozinho, não traga sua esposa. Ou então não traga o seu esposo. Você vai para uma festa dessa? Jamais. Ela é esposa do Espírito Santo. Onde o Espírito está, ela está. Ela estava lá, esperando essa grande graça. Não que Maria não fosse cheia. Veja bem, ela é cheia desde o nascimento. A efusão aconteceu em Maria desde a escolha. Antes mesmo de Eva, Deus já tinha Maria. Ela foi separada, reservada, guardada e livre do pecado original. Ou seja, ela já era cheia, mas ela precisava estar nesse cenário. Ela precisava, alguém cheio do Espírito Santo precisava estar aqui para dar suporte, para orientar e para fortalecer aqueles que estavam reunidos. Nossa Senhora, assim, eu tenho uma experiência magnífica com ela. Eu me emociono quando falo da esposa do Espírito Santo, da minha mãe.
Por isso que podemos dizer Nossa Senhora que é graça plena, né? Graça plena, porque Plena, plena, porque repleta. ninguém foi tão pleno no Espírito Santo como ela, porque a plenitude, a graça tão cheia, tão plena, que gerou o próprio Filho de Deus em seu ventre, né? Então, a abertura maior que qualquer ser humano pode ter o Espírito Santo foi a que Maria teve, né? A graça é plena, né? Isso. Graça plena. E continuando Isso. aqui, a gente percebe que também tem uma figura durante a história da igreja que clamou muito o Espírito Santo. Aliás, não só clamou o Espírito Santo, como a devoção ao Espírito Santo, que é a Beata Helena Guerra, né? Atualmente é Beata Helena Guerra. E algo interessante que eu li é que ela queria que a oração do Vinde Espírito Santo fosse tão divulgada que todos os católicos soubessem esse Vinde Espírito Santo como a gente sabe rezar a Ave Maria. E eu, quando entrei para a renovação, me lembro que eu já tinha feito a primeira comunhão, não tinha feito o crisma ainda, e eu não sabia essa oração. Era algo novo essa oração. E, quer dizer, essa santa ela viveu por final do século XIX, início do século XX, e só 100 anos depois, praticamente, que começou a ser mais difundida essa oração, essa devoção. Essa santa... Você queria falar um pouco sobre essa devoção que Beata Helena Guerra tentou, pediu ao Papa que fosse mais difundida na igreja? Você gostaria de falar para a gente? Posso falar algumas coisas aqui. Uma coisa interessante é que tem uma frase marcante da Beata Helena Guerra quando ela diz o seguinte: o Espírito Santo é tua vida e tu não podes fazer nada de bom sem ele. E ela ainda conclui: o mistério de Pentecostes é um mistério permanente. É permanente esse mistério. Beata Helena Guerra é uma pessoa assim, muito importante dentro da igreja, né? Durante um tempo, o Espírito Santo ele passou a ser esquecido. Não se falava no Espírito Santo e Deus levanta esta mulher, essa profeta do Espírito Santo, né? E daí não vou entrar bastante, mas vou falar alguns detalhes. Deus inspira, o próprio Espírito Santo inspira, e ela começa a escrever cartas para o Papa, e dessas cartas, né, foi surgindo aí, depois de muito tempo, esse revigorar. O Espírito Santo que era esquecido passou a ser visto, passou a ser percebido por meio desta mulher. Ela tem um papel muito importante mesmo dentro da igreja no que diz respeito à devoção ao Espírito Santo. E algo assim muito interessante é que ela diz, e eu sempre costumo dizer essa frase de Helena Guerra em minhas pregações: o que pode faltar a uma alma que diz Espírito Santo vem? O que pode faltar a uma alma que diz Espírito Santo vem? Não falta nada. Ela teve essa intimidade profunda com o Espírito Santo. Quer conhecer mais sobre o Espírito Santo? Leia os escritos de Helena Guerra. Procure, pesquise. Você vai saber por que dessa grande intimidade dessa mulher com o Espírito Santo, né? Talvez muitas pessoas na igreja não conheçam Helena. Geralmente a renovação é quem conhece, assim, no meu contexto, no meu modo de ver, né? Ela precisa ser mais conhecida na igreja, porque não é só para a renovação, é para todos. A renovação é da igreja. Pentecostes trouxe a renovação para a igreja. Para a igreja. Muito bem. Conhece? Ela tem... Eu acredito que eu ganhei esse livro tem uns 20, mais de 20 anos, para não ser muito preciso. E eu tinha lido uma parte, nunca concluí a leitura dele. E eu tinha dado para uma pessoa, não me lembrava. Eu ganhei de um padre, que esse padre virou até meu padrinho de crisma, o padre Pitombeira, que Deus o tenha, faleceu agora ano passado. E
eu nem assim, não lembrava, eu dei esse livro, emprestei, e aí conversando com a pessoa, ela disse, não, você me deu. Aí opa, eu tô precisando emprestado, me empresta o que era meu. Mas, assim, esse livro conta a história, né, do início da renovação carismática em Duquesne, lá nos Estados Unidos, e ele traz essa contextualização muito interessante, né, da Beata Helena Guerra, quando ela teve vontade, né, de escrever ao Papa e não teve coragem. Inicialmente ficou só guardado no coração, até que uma cozinheira lá acho que do convento profetizou que ela escrevesse ao Papa. E ela começou a escrever. O Papa falou com seu diretor espiritual, né, e começou a escrever para o Papa Leão XIII. E esse mesmo Papa, na virada do século, em 1º de janeiro de 1901, ele consagra o século XX ao Espírito Santo, né? Ele mesmo canta o Vini Creator Espírito, né? E aí, logo no início do século XX, começa, né? Começou até em outras religiões cristãs, né? Não católicas, e começou esse mover do Espírito Santo mais forte. Não que o Espírito Santo, como você já ressaltou aqui, tenha deixado a igreja, mas essa devoção, esse agir, o que é que acontece, que a gente viu com a renovação, pelo menos aconteceu comigo, é que a gente via histórias de santo, de milagres, mas era como se fosse algo muito distante. Eu acredito que para a maioria dos católicos, uma pessoa ser curada de uma doença, acontecia muito, o pessoal fazia promessa, que a gente que é do sertão tinha, né, pessoal que rezava e havia curas, mas para muitas pessoas, os milagres, as profecias, o falar em línguas, os gemidos inefáveis, os carismas do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo eram vistos como distância, só reservado a santos de altar, né? E aí a renovação carismática, esse pentecostalismo que aconteceu nas religiões cristãs, esse movimento neopentecostal veio tornar isso mais próximo, né? A gente passou a contemplar esse mover do Espírito Santo mais próximo. E eu acho muito interessante, aqui fica já a deixa para o nosso próximo encontro, né? Vamos falar aqui com os 2 diretores, ver o que é que pode ser com você, Rafael, pode ser com outra pessoa, para a gente aprofundar mais isso, né? Esse mover do Espírito Santo através da renovação, através dos dons. A gente pode falar um pouco também dos dons, né? Que são muitos, os carismas. Mas o que vale ressaltar é isso, é que teve essa beata, né, Helena Guerra, que começou. Por sinal, aqui a gente está tendo a novena de Pentecostes e a gente está tendo a graça de ter uma relíquia dela, né? Aqui junto com a gente, né? Enquanto a gente está fazendo a novena. A novena, infelizmente, não está sendo muito assim movimentada, até pelos próprios membros da renovação aqui, não tá pouco, vamos dizer assim. Esperava um número maior. Mas, enfim, sempre tem alguém para clamar o Espírito Santo. E ele sempre faz. Como você disse, a frase dela, que precisa mais uma alma do que vem Espírito Santo, né? Isso mesmo, não precisa. Se a alma clama o Espírito Santo, ela jamais será uma alma vazia, né? E voltando aqui, nós já estamos próximo do fim, né? Essa solenidade, eu gostaria até de dizer para todos vocês, busquem essa intimidade com o Espírito Santo, não só na solenidade de Pentecostes, que é um fato marcante para toda a igreja. É um fato marcante. Que possamos olhar não com um olhar mecânico, não como quem fica apenas na praia, não, mergulha. De nada vale, meu irmão, você ir lá Fortaleza ou em algum lugar que tem o mar e ficar só na praia. O Espírito Santo te convida a mergulhar. Pentecostes é esse mergulho. Se lança, se joga dentro, né? Busca conhecer. Não precisa você ser da renovação carismática, não, é da igreja. Eu estou aqui como igreja, o Espírito Santo move a igreja, é para todos, porque até um tempo a gente se ouvia dizer, algumas pessoas, vocês querem pegar o Espírito Santo para... Eu digo, não, nós não queremos aprisionar o Espírito Santo, é o nosso fundador, é quem nos move, é quem cuida de nós. Porque nas nossas orações nós clamamos muito. O que a gente quer não é que o Espírito Santo é nosso, né? É que a gente quer o que você disse, é que é uma efusão.
que a gente quer ver essa fusão. expansão, esse transbordar por toda a igreja. E o engraçado é que eu devo ter mais ou menos a mesma idade que você, o mesmo tempo de caminhada, assim, como eu não saí da barca, mas eu fiquei na prancha, sabe? Aquela ali que tá pulando. Não, mas assim, teve um período que eu me afastei, eu vivi 2 anos intensamente a renovação e experimentei, às vezes uns 3 anos, né? Mas sempre bebi um pouco da canção nova e continuei, nunca quis mudar de religião, né? Fiquei, assim, mais frio, né? Mas o que eu gostaria de dizer é o seguinte, é que o Espírito Santo está em toda a igreja. E que as pessoas que eu conheci que fizeram seminários de vida no Espírito Santo, não continuaram na renovação, mas continuaram na igreja. Assumiram pastorais, assumiram missão, entraram em outros movimentos na igreja. E muitos eu observei ao longo de 20 e poucos anos que é diferente. Esse pessoal que passou por essa efusão, tem os sacramentos, tem, mas a efusão é esse transbordar. Né? O que a gente chama, às vezes usa o termo, que muitos ficam até meio receosos, batismo no Espírito Santo, mas eu continuo explicando. Não é outro batismo, é o mesmo batismo, é apenas isso, é uma efusão, é um transbordar, né? E é diferente quando você tem essa intimidade com o Espírito Santo, né? Tudo flui, as pessoas são mais abertas. Eu acho muito interessante quando você lê a palavra sem a unção do Espírito Santo, você lê e você não entende nada. Aí de repente você passa por um seminário de vida e você vai ler de novo e as coisas começam a se encaixar, você começa... É dom, é o Espírito que move, é o Espírito que alimentou, que escreveu as Sagradas Escrituras, é Ele que está te explicando o que foi escrito, que Ele usou homens para escrever, né? Então, aqui para finalizar hoje, eu só queria fazer mais uma pergunta, porque o bate-papo é bom, a gente tem aqui um podcast para 3 horas, pelo visto aí pela pregadora, mas aí como a gente tem um tempo limitado, a gente vai segurar aqui para mais uns 15 episódios. É uma série. Mas eu queria que você falasse para a gente agora, resumidamente, o que é a importância da gente essa semana estar vivendo essa novena e vivenciar também a vigília de Pentecostes, não só para a renovação, mas para todo cristão católico. Santo Agostinho, ele vai dizer o seguinte, ele tem uma frase poderosa que diz: protege-me, ó Espírito Santo, para que eu jamais perca o que é santo. Protege-me, Espírito Santo, para que eu jamais perca o que é santo. Qual é a importância dessa renovação, desta novena, de estar vivendo com a igreja? É justamente para que você não se perca, para que haja uma renovação, uma efusão. Eu escrevi um livro, né? O nome do livro é O Transbordamento da Graça. Ele fala muito do Espírito Santo. Deus quiser, conto com as orações de vocês para que eu possa lançar. Já me pediram para lançar ele, um e-book, alguma coisa, mas eu quero ele palpável, quero o livro mesmo, físico. E ele fala muito do Espírito Santo nesse sentido. O Pentecostes, meus irmãos, não é simplesmente para ser vivido hoje, esse tempo, esse período. Não, ele é diário. Ele é perene, como Santa Teresinha vai dizer. O Espírito Santo, ele precisa estar dentro do meu coração. Ele é perene, não para. A efusão, esse transbordamento é diário. E esse período da igreja, que a igreja traz com muita ênfase, com muito vigor, esse avivamento, esse Pentecostes, é para que possamos recordar do que disse Jesus: não vos afasteis de Jerusalém. E os que estão afastados, voltem para Jerusalém e aguardem mais uma vez a promessa se cumprir. Né? A promessa se cumpre em Jerusalém, guarda isso no teu coração. Jerusalém é a igreja. Não saia da igreja, porque se você sair vai ficar que nem louco, aqueles discípulos de Emaús, não conhecer nem o Senhor, naquela tristeza. Volta para Jerusalém hoje, agora, porque domingo a promessa vai se cumprir. E se você não estiver lá, meu amigo, você vai perder. Procura durante esses dias uma confissão, para que você esteja aberto para receber esse ruar, esse cumprimento, essa pessoa
né? A terceira pessoa do Espírito Santo, essa promessa no teu coração. Portanto, a importância é grandiosa, é inenarrável, meu irmão, não tem nem como descrever. Se a igreja entendesse, se o povo, quando eu falo igreja nesse contexto, eu estou falando de gente, de povo, entendesse a importância do Pentecostes, da manifestação do Espírito Santo, do derramamento do Espírito Santo, voltaria para Jerusalém e ficava lá, esperando ansiosamente o cumprimento dessa promessa. Se está vazio, volta que o Espírito Santo vai encher. Se está triste, volta que o Espírito Santo é alegria. Se está desanimado, volta que o Espírito Santo é ânimo. Portanto, é isso que eu tenho para falar para vocês. Pronto, então vamos finalizando aqui. E já que falamos tanto dessa pessoa, da Santíssima Trindade, né? Vamos fazer o que a Beata pediu tanto, que a gente rezasse o Vinde Espírito Santo, né? Para a gente encerrar nesse clima de oração. Rafaela, quero te agradecer a tua disponibilidade e quero convidá-la novamente para outro programa, a gente combinar aí na sua agenda que é lotada, para a gente fazer ao vivo à noite aqui no nosso horário, o pessoal mandando sua pergunta de casa. Hoje aqui, só nós aqui já foi muita, só a gente aqui já foi muita pergunta, imagine com a ajuda dos nossos ouvintes. E queremos agradecer esse Espírito Santo, que ele abençoe a sua missão, pedir que ele abençoe a sua missão, que abençoe esse programa, que nos conduza na nossa caminhada na igreja e que sejamos sempre abertos, né? Que Maria, que foi plena do Espírito Santo, venha também nos ajudar a ficar plenos desse Espírito, né? Para que sejamos conduzidos por ele na nossa caminhada. Então vamos rezar um Vinde Espírito Santo e Deixa eu só... Maria. Mas pode falar, fique à vontade. Pronto, deixa eu só... Pronto, eu quero assim expressar o tamanho da minha alegria poder estar aqui com vocês. Eu creio que foi o próprio Espírito Santo que me conduziu, não tenho dúvida, a Quixeré, e que me aproximou de vocês para ter esse primeiro contato, né? Agradeço demais a Deus, louvo e vou ficar rezando por todos vocês. Vocês rezam por mim, pela minha missão. Agora nós estamos iniciando um trabalho missionário. Isso não que seja um trabalho novo, mas estamos entrando com mais força nas redes sociais, porque a missão é evangelizar e nós precisamos estender, né, estender essa evangelização. Criei aí um canal que é Pregadora Rafaele Barros. Quem puder seguir, vou estar formando, né, dando alguns direcionamentos lá. Inclusive, a próxima formação, nós vamos estudar sobre a vida de Jonas. E tem também uma série sobre Nossa Senhora, nós vamos ver a fundo aquilo que os protestantes distorcem, nós vamos mostrar com a palavra, com a igreja, tudo sobre Nossa Senhora. Estou lá também no Instagram, Adriana Rafinha, minha missão é pregar, evangelizar com família, em todos os lugares que o Senhor me convidar. Segue lá, dá uma força para que mais pessoas possam serem evangelizadas. É para isso que o Espírito Santo nos move, para que a gente se estenda. E conte conosco para a divulgação do seu livro, quando você for lançar, conte conosco, para você quiser lançar aqui no programa, né? E nós vamos no lançamento, vou lançar com a graça aqui. de Deus. Vamos. Rafael, Iguatu tá bem pertinho. Nós vamos no lançamento, Tá com a perto. graça de Deus. A gente vai sim. Ô, Você bênção. conte com a gente e espero tê-la aqui mais vezes conosco, né? Partilhando aqui seu conhecimento e levando a palavra de Deus. Você é uma pessoa muito abençoada, uma pregadora de Deus mesmo, muito ungida. Amém. Né? E que Deus continue nos abençoando na nossa missão. E é isso mesmo, temos que invadir as redes sociais, como foi a proposta aqui do nosso amigo Kennedy Linhares, né? Que disponibilizou o estúdio e o canal dele no YouTube para isso, para evangelizar. As pessoas precisam ouvir, as pessoas precisam saber mais, precisam conhecer mais. E a gente leva o pouco que a gente tem, é pouco, mas tem gente que tem menos, então já absorve alguma coisa, já, né? Isso. E nunca tem alguém que saiba tudo, né? Sempre a gente tem o que aprender. E com você, então, foi uma tarde aqui de aprendizagem grande. Para mim, Foi muito bom, meus muito amigos bom mesmo. e as pessoas que vão ver o programa, né? Então, vamos agora encerrando e agradecendo, né? E vamos rezar para que tenhamos mais oportunidades como essa. Porque só você agradecendo e eu não posso agradecer pode não. agradecer. Agradeça, nosso amigo Ângelo. Rafael, obrigado. Foi um ensinamento, um aprendizado, né? Agradecer porque tudo isso começou com o Steve, né? Com
né? Porque a Amém. gente, o Espírito Santo conduziu, eu com o Steve, para a gente se conhecer. Você viu que ele é meio grande, é só o Espírito mesmo pra... E a gente se conheceu numa confissão, para todos isso começar, né? Foi numa confissão que o Espírito Santo conduziu, né? Para o Steve se ver e Deus conduziu. Chama o Gleidson, né? Aí conduziu o Gleidson com a gente. Na verdade, ele chamou 300 pessoas, mas aí... Ele era só errando as pessoas, aí quando ele chamou a pessoa certa, deu certo. Fábio, muito obrigado por ter participado do nosso podcast aqui. Ó. Valeu mesmo, aprendi muito contigo. Valeu. Então vamos lá. Amém, amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos Os fiéis corações dos e vossos acendei fiéis neles o e fogo do vosso acendei amor. neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Enviai, Espírito, Senhor, e o tudo vosso será Espírito, criado, e tudo será criado, e e renovareis renovareis a face da da terra. Da terra. da Oremos. Ó Deus, que Oremos. instruíste os corações dos vossos Destruísse os fiéis corações com as dos luzes vossos do fiéis, Espírito Santo, a luz do Espírito fazei que Santo, apreciemos Fazei retamente que todas as apreciemos coisas, retamente segundo todas o as mesmo coisas, Espírito, segundo e o gozemos mesmo sempre de Espírito, suas gozemos consolações, sempre de suas por consolações, Cristo nosso por Senhor. Cristo, Amém. Senhor. E pedir a ela também que Amém. continue com a gente, né? Maria, a esposa do Espírito Santo. Ave Ave Maria, Maria, cheia de graça, o Senhor é Cheia de convosco. graça, o Senhor é Bendita convosco. sois vós entre as Bendita mulheres. sois vós entre Bendito é as o fruto mulheres. do vosso ventre, Bendito é o fruto do Jesus. vosso ventre, Santa Maria, Jesus. Mãe de Deus, Santa rogai Maria, por Mãe de nós, Deus, pecadores, rogai por nós agora e na pecadores, hora de nossa agora e na morte. hora de nossa morte. Amém. Maria, esposa do Espírito Santo, rogai Rogais por nós. Rogai por nós. Beata Helena Guerra, Rogais por nós. E Rogai por nós. estivemos, né, nesse programa em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Até mais, pessoal de casa. Amém. Até mais, irmã. Tchau, E até a ela. próxima. Até a próxima e a gente volta no Até a episódio próxima. 8 com a graça de Deus. Se Deus Se quiser. Deus Deus quiser. quiser.